Somos uma comunidade cristã que acredita na atualidade dos dons espirituais conforme 1 de Coríntios 12 e Romanos 12. Prezamos pela ordem no culto, com louvores cristocêntrico, temos como ênfase a centralidade na palavra. Cremos na liberdade para servir a Deus com simplicidade e no amor como o caminho mais excelente para expressarmos nossa fé e testemunharmos do poder de Deus presente na sua igreja. Pastor Gerson Vander. Olá, graça e paz. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia, que se encontra no livro do Apocalipse, a partir do capítulo de número 2 e também de número 3. Estamos numa sequência de estudo e hoje nós vamos falar sobre a igreja que se encontrava em Filadélfia. Antes de tudo, precisamos falar um pouco sobre a origem desse nome. De acordo com Miller, Filadélfia tem esse nome na origem de uma relação entre 2 irmãos. Ambos foram reis. O mais velho era Eumenes II, que governou Pérgamo entre 197 a 160 a.C. Quando esse morreu, seu irmão Átilo II o sucedeu governando entre 160 e 138 a.C., ganhando o apelido de Filadélfio. Esse teria fundado a cidade que teve, portanto, o seu apelido. Para entendermos melhor a mensagem endereçada a essa igreja e como aplicá-la à nossa realidade, alguns pontos são importantes nós salientarmos. Primeiramente, não podemos esquecer que os judeus na época do Apocalipse eram hostis para com os cristãos. 11 membros da igreja teriam sido martirizados juntamente com o bispo Policarpo de Esmirna. A fé principal dessa cidade, do povo dessa cidade, estava em Dionísio, um deus grego que está ligado à festa da orgia. Hoje essa cidade se chama Alaşehir, na Turquia. Nós encontramos ainda na carta uma expressão que vale a pena nós pensarmos nela para compreendermos melhor a mensagem. A expressão chave de Davi. O que o Senhor Jesus queria dizer quando ele usa essa expressão chave de Davi nessa carta? De acordo com Lade, para entendermos melhor essa expressão, nós precisamos olhar para o livro de Isaías, precisamente no capítulo 22, versículo 22, onde nós encontramos o pano de fundo dessa afirmação. De acordo com a interpretação de Lade, os judeus de Filadélfia, que se achavam que eram o verdadeiro povo de Deus, todavia o Senhor se revela como aquele que de fato tem a chave de Davi. Ou seja, a chave que havia pertencido a Israel anteriormente, essa chave do reino, do poder do reino que havia pertencido a Israel anteriormente, na verdade ela pertence ao Messias davídico. Por isso a expressão chave de Davi. A expressão chave de Davi está ligada ao aspecto messiânico, à promessa messiânica. Então Jesus é aquele que realmente tem a chave do reino.
E esse é um detalhe histórico muito importante para compreendermos essa carta. Por quê? Porque diz respeito à relação dos judeus convertidos ao cristianismo com a sinagoga, que passou a ter suas portas fechadas para os cristãos. A carta, na verdade, seria um conforto, uma vez que a porta da sinagoga fora fechada para os cristãos, mediante a hostilidade do povo judeu daquela época, que se achava os verdadeiros detentores da chave do reino. Mas não seria essa chave da sinagoga que foi fechada pelos judeus e não seria mais aberta. Apesar disso, Cristo traz uma mensagem para a igreja para assegurar um conforto e uma certeza. Cristo lhe assegurava que a verdadeira porta para Deus foi aberta por ele, o Messias. E essa porta não seria mais fechada para os fiéis. Portanto, os cristãos não deveriam se preocupar se as portas das sinagogas foram fechadas para eles naquele período. Mas deveriam se alegrar que a porta do reino dos céus, a porta que é o Senhor Jesus, foi aberta exatamente por aquele que tem a chave do reino. A expressão "não negaste o meu nome", naquele tempo, naquele contexto histórico, tem uma ligação com os crentes levados aos tribunais e obrigados a renunciar o nome de Cristo, e alguns a denunciar outros cristãos com risco de morte, caso não fizesse. E os fiéis eram justamente os que não negavam o nome de Cristo, mesmo correndo o risco de morrer. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa é uma outra expressão que nós encontramos nessa carta e que tem uma informação muito importante para nós. E essa expressão tem causado muito debate sobre que tipo de provação seria essa, que tipo de tribulação seria essa. Para alguns, temos aqui uma referência escatológica referente às dificuldades pelas quais a igreja passará no futuro. Lade, comentando sobre essa passagem, em seu livro Apocalipse, Introdução e Comentário, na página 47, na obra de 1986, nós encontramos assim, abre aspas, esse tempo de grande tribulação, entre parênteses Mateus 24, 21, envolverá dois aspectos, o anticristo perseguindo a igreja, conforme Apocalipse 13, versículos 7 e 8, e os julgamentos divinos, fecha aspas. Lade ressalta que a expressão "os que habitam sobre a terra" aparece diversas vezes no Apocalipse e sempre significa o mundo pagão. A ira de Deus será derramada, mas antes dessas sentenças terríveis, o povo de Deus será marcado na testa para sua proteção. Assim, a sentença divina cairá sobre os que seguem a besta, e os que estiverem selados serão protegidos. De acordo com o Dr. Carlos Augusto Vailate, comentando sobre esse assunto, abre aspas, este contexto demonstra que a igreja passará ou parcialmente ou totalmente pela tribulação e será poupada somente da ira de Deus e não dos efeitos colaterais da ira de Deus sobre os ímpios. Parece que a ideia aqui é que Jesus estivesse falando da hora da tentação que iria atingir todo mundo, a grande tribulação futura do período
do anticristo. Fecha aspas. Em que pese o gabarito intelectual do Dr. Weinlein, na minha humilde opinião, compreendo que, embora essa seja uma das possíveis interpretações dessa passagem, não seria necessariamente essa a única interpretação. Ou seja, é uma das possíveis interpretações. Não necessariamente, porque pode ser que essa não seja a interpretação mais coerente daquilo que Cristo estivesse ali revelando naquele momento. Aqueles cristãos, nós precisamos pensar o seguinte: aqueles cristãos que estavam recebendo de primeira mão o Apocalipse, eles pertenciam às igrejas reais, com seus problemas reais e locais. Então a primeira coisa a pensar é que, de fato, essas igrejas que estão relatadas, eram igrejas que estavam ocupando essas cidades da Ásia Menor, e cada igreja dessa tinha o seu líder, o seu pastor, para quem foi de imediato endereçada tais cartas. Cabendo assim ao líder a incumbência de repassar a mensagem para a igreja. A leitura historicista das cartas interpreta que cada igreja representa um período da igreja na história linear da igreja cristã. Cada igreja representaria um período, um tempo da história da igreja. É bem provável que essa não era a intenção de Cristo com essas cartas. A melhor interpretação das mesmas é que essas igrejas existiram com seus problemas, como relatados nas cartas que elas receberam. As coisas que são. Essa expressão, as coisas que são, dita no primeiro capítulo, era uma referência às coisas que estavam acontecendo realmente com aquelas comunidades, com aquelas congregações. Então essas coisas que são ditas a João no primeiro capítulo, aponta para essa realidade das igrejas locais. Todavia, como já elencado anteriormente, os princípios espirituais que nós encontramos nessas cartas podem e devem ser aplicados às igrejas de todas as épocas, mas não se pode tirar do contexto aquilo que está sendo dito nessas cartas. Baseado nisso, o versículo 10 é dito que o Senhor iria guardar esta igreja. Que igreja que o Senhor prometia guardar? A igreja do tempo futuro? A igreja futura? Não. Essa igreja do tempo de João, da hora da tentação ou da provação que viria a atingir todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Existem pessoas que interpretam que esta era uma promessa para esta igreja, dessa localidade, e não para a igreja futura, e é isso que eu compreendo. Entre essas pessoas, e entre os teólogos que definem e que defendem essa interpretação, nós podemos citar o comentário bíblico de Harrison, no seu comentário bíblico Moody. Ele comenta sobre isso. Embora esse comentário seja um comentário assim, bem objetivo, parece transmitir exatamente essa ideia. Albert Barnes também apoia essa ideia, como pode ser visto no seu comentário. Eu também te guardarei, abre aspas. Isso não significa que eles seriam
realmente mantidos livres de todos os tipos de calamidade, mas que seriam mantidos da tentação, da apostasia na calamidade. Ele lhes daria graça para suportar as provações com o espírito cristão e de tal maneira que a salvação deles não fosse ameaçada. Fecha aspas. Ainda podemos citar a outra parte que Albert Barnes continua falando sobre o assunto, quando ele aborda a questão todo mundo. Abre aspas. Pode denotar o mundo inteiro, ou todo o Império Romano, ou um grande distrito do país, ou a terra da Judéia. Veja as notas em Lucas 2:1. Aqui talvez tudo o que está implícito é que o julgamento seria muito extenso ou geral, tanto para abarcar o mundo como a palavra foi entendida por aqueles a quem a epístola foi dirigida. Não é necessário supor que o mundo inteiro tenha sido literalmente incluído nele. Pode ter sido alguma forma de perseguição ou alguma calamidade causada por doença, terremoto ou fome que estava para ocorrer. Tácito menciona um terremoto que afundou 12 cidades na Ásia Menor em uma noite, pela qual, entre outras, a Filadélfia foi profundamente afetada. E é possível que tenha havido aqui referência a essa calamidade esmagadora, mas nada pode ser determinado com certeza em relação a isso. Fecha aspas. Bom, certo é que quando se fala sobre essa carta da igreja de Filadélfia, Cristo diz que, embora tão digna, ela estava para conhecer um período de provação quando ela seria guardada. Lucas, no capítulo 2, versículo 1, encontramos assim: Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Ora, a palavra que aparece aqui, que foi uma convocação por parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, que todo mundo é esse? É uma referência ao mundo romano. Porque em Apocalipse 3:10, então, seria diferente. John Wesley também interpreta essa toda a terra como um império romano e fala da perseguição sobre Trajano, um tipo de perseguição no período Trajano. Paulo, quando fala aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 23, afirma que as boas novas foram anunciadas a todo mundo. Assim encontramos: é preciso, porém, que continue a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afaste da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo, que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Colossenses 1, versículo 23. Paulo fala que o evangelho foi, naquele tempo, pregado a toda criatura debaixo do céu. É lógico que ninguém vai acreditar que todos os habitantes da terra ouviram o evangelho naqueles dias, incluindo os habitantes do mundo das Américas. Claro que aqui você tem uma hipérbole. Sei de tudo que você faz. Essa é uma outra expressão que aparece na carta e que é muito importante nós pensarmos nisso. Por quê? Porque a carta afirma que aquilo que aquela igreja estava fazendo mereceu elogio por parte de Cristo. E a sua obediência seria recompensada com a proteção durante a provação. No versículo 10 assim: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo, para pôr à prova os habitantes da terra.
Atente que está no passado, porque obedeceu a minha ordem de perseverar. Então o Senhor está falando para aquela igreja, porque você obedeceu minha ordem de perseverar, porque você foi perseverante quando as perseguições se levantaram, vocês guardaram, não negaram o meu nome, guardaram o meu nome, vocês foram perseverantes. Então, eu vou protegê-los de uma provação que virá sobre todo mundo. A promessa é clara para aqueles que obedeceram, e não para aqueles que iriam obedecer no futuro. Ou seja, a carta não está falando de algo, porque vocês no futuro que vão me obedecer, eu vou te aguardar. Não, a palavra aqui está falando de uma igreja que viveu isso, que obedeceu, que perseverou, e por causa disso, essa igreja seria guardada. Sendo assim, penso não haver dúvida sobre isso. Para melhor entendimento, retornaremos um pouco ao capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 2, onde nós encontramos assim: eu conheço as tuas obras. O Senhor estava dizendo que conhece as obras daquela igreja de Éfeso. Mas apesar de ser uma igreja dedicada, como nós já falamos nos primeiros vídeos, tinha contra aquela igreja algo. E ele deixa claro na carta: tenho contra ti. Ou seja, tinha contra aquela igreja que deixou a primeira caridade, embora fosse uma igreja que trabalhava, que se dedicava, que não suportava os falsos apóstolos, mas que tinha perdido um pouco da sua primeira caridade. E por isso, ela foi repreendida e aconselhada: tenho, porém, contra ti. O versículo 5 vai dizer: então, eu tenho um conselho, lembra-te de onde caíste. Assim que o Senhor trata a igreja de Éfeso. Sempre veremos o Senhor recompensando ou punindo devido à posição de cada igreja. Por que então com Filadélfia seria diferente? Claro que não poderia ser. Ela foi recompensada com a promessa de ser guardada. Guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. A igreja, pouco tempo antes, tinha passado por tempos de grandes dificuldades e provavelmente perseguida pelos judeus, durante os quais tinham permanecido fiel ao Senhor. Mas a sua preocupação, a sua recompensa pela sua fidelidade, não foi algo apenas como elogio, mas uma promessa de ser guardada da provação futura. Aprendemos com isso que todo o esforço para mantermos fiéis durante as provações serão recompensados, até mesmo nessa vida e com certeza no reino futuro e no milênio. O versículo 11 diz assim: venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Essa sim é uma promessa escatológica da volta de Cristo, guardado por todos os fiéis. A igreja enfrentará perseguição e deve permanecer fiel. Para Lade, a referência à coroa é a mesma da carta de Esmirna, portanto, uma promessa de vida eterna. No entanto, alguns discordam. Entre eles, o teólogo Juliano Fraga, comentando sobre o assunto, ele vai dizer o seguinte: visto que sendo uma coroa de recompensa que aparece aqui, não poderia ser de salvação, já que a salvação não é mérito humano. Nesse caso, seria uma coroa como referência ao galardão, seguindo assim o mesmo entendimento também de outros, entre eles Delcio Meirelles
no seu comentário sobre essa passagem, no seu livro Jesus Cristo Entronizado, no livro do Apocalipse. Então aqui eu encerro essas pequenas reflexões, e a grande mensagem que nós tiramos dessa igreja é que há uma porta que foi aberta para nós, e essa porta não será fechada, que é a porta que o único que tem autoridade de mantê-la é o Senhor Jesus. Ele é o nosso Messias, que assim como essa igreja enfrentou seus problemas, seus dilemas, seus desafios, e foi paciente, perseverante, e foi recompensada, assim também nós, mediante as nossos esforços, nossa paciência, nossa perseverança, Deus promete nos recompensar aqui nessa vida e muito mais na vida vindoura. Devemos guardar tudo o que nós recebemos da parte de Deus como verdade, aquilo que veio pela graça de Deus nos oferecido, a salvação, a fé, os conselhos, as doutrinas cristãs fiéis, a sã doutrina. Devemos guardar tudo para que ninguém venha nos roubar a coroa ou a recompensa final que está reservada para os fiéis. Que Deus nos abençoe. Se você se sentiu edificado, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, fazer suas indagações. Isso é importante. E até a próxima mensagem, que será sobre a igreja de Laodiceia.